tema da aula de hoje é cultivo e uso do sorgo na alimentação de vacas leiteiras. Eu sou o professor Cleison Correia. Aprenda comigo o manejo nutricional de vacas leiteiras cruzadas. A produção de leite no Brasil é de 2.000 litros por vaca por lactação. E essa é a terceira pior produção por vaca do mundo. Israel é o primeiro colocado, com a maior produção, 10.000 litros por vaca por lactação. Essa produção baixa da nossa vacada se deve principalmente à subnutrição. Nosso rebanho é subalimentado quantitativa e qualitativamente. Explicando de um modo mais simples, nossas vacas passam fome e quando tem boa oferta de alimento, comem bucha. Somado à subnutrição, o manejo inadequado das pastagens é a segunda causa da baixa produtividade leiteira no Brasil, que desde o fim da década de 90 jamais passou dos 800 kg por hectare por ano. Já o potencial de forrageiras como a cana-de-açúcar, por exemplo, varia de 30.000 a 70.000 kg de leite por hectare por ano, conforme o nível de produção da vaca e de suplementação concentrada. Genética nós temos e, apesar da baixa produção por vaca, somos o terceiro maior produtor de leite do mundo, com 35 bilhões de litros por ano em 2023, o que mostra que o nosso potencial está no tamanho enorme do nosso rebanho cruzado, principalmente de holandês com zebu. Se aumentarmos a produtividade, seremos imbatíveis também no leite. Eu sou o professor Cleison Correia. Aprenda comigo o manejo nutricional de vacas leiteiras cruzadas. Nessa aula de hoje, nós vamos ver por que plantar o sorgo, como cultivar o sorgo, quais são os fatores que afetam a qualidade e o valor nutritivo de silagens de sorgo. Qual é o valor nutricional do grão de sorgo? Como utilizar o sorgo na alimentação de vacas leiteiras, seja na forma de silagem ou na forma de grãos para a fabricação de ração, e como o sorgo pode ser utilizado através do pastejo direto. Inicialmente, por que cultivar sorgo? O primeiro fator é econômico. O sorgo está entre as forrageiras mais econômicas quando se fala de silagens. Em termos de custo da alimentação por litro de leite produzido, o sorgo perde apenas para a cana-de-açúcar e para o capim-capiaçu, dependendo, evidentemente, de cada cultivar ou híbrido de sorgo, conforme você vai ver ao longo dessa aula. O sorgo permite tratar vacas produzindo até 30 kg de leite por dia. Com relação a vacas produzindo 15 litros de leite por dia, o sorgo permite obter uma margem de até 24% acima da silagem de milho. Com relação a vacas produzindo 30 litros de leite por dia, essa margem chega a 50% a mais comparados à silagem de milho. Outro motivo para cultivar o sorgo é que essa cultura vai bem em épocas e regiões que seriam consideradas marginais para o cultivo do milho. Para o plantio do milho, o limite da safra de verão vai até dia 31 de dezembro na região centro-sul do Brasil. Para a safrinha, vai até o dia 28 de fevereiro. Já o sorgo, quando se fala de variedades ou híbridos de ciclo precoce, você pode fazer o plantio até o dia 20 de março, que ele ainda vai bem na safrinha em plantios de sequeiro. Quanto que o sorgo produz? Comparadamente com o milho, o sorgo, se plantado na safra de verão, chega no mínimo 7 toneladas por hectare, conforme a variedade ou híbrido, ou 117 sacas por hectare. Para quem planta milho sabe que para você colher 100 sacas por hectare, você precisa suar a camisa. O milho é extremamente exigente nutricionalmente, é exigente em chuva, e o manejo tem que rodar tudo certinho para você conseguir chegar nas 100 sacas. Já o sorgo, comparativamente ao milho, tolera um pouquinho mais de desaforo, vamos dizer assim dessa forma. Já na safrinha, o sorgo permite produzir no mínimo 5 toneladas por hectare, conforme o potencial de cada híbrido. A média nacional tem sido de 3 toneladas por hectare nas safras de 2022 e 2023. Isso porque, apesar de rústico, o sorgo é
muito exigente em adubação. Ele não é tão exigente em correção do solo, em termos de calagem e gessagem, mas em termos de consumo de nutrientes NPK, você vai ver daqui a pouco que o sorgo é bastante exigente, principalmente quando se trata de variedades forrageiras para a produção de silagem. E por que essa produtividade do sorgo média nacional tem sido baixa? Apesar de ser rústico, o sorgo é exigente em termos de adubação. E se você comparar o consumo de nutrientes, o consumo de adubação das diferentes culturas, o sorgo é uma das que tem recebido menos atenção do produtor com relação às necessidades de adubação para a produção e manutenção da fertilidade do solo. E outro motivo é que o sorgo tem sido plantado preferencialmente na época da safrinha, sempre em sucessão ao milho da safra normal ou à cultura da soja, embora ela também possa ser plantada perfeitamente na época da safra normal. Nesse caso, a produtividade seria muito maior, mas é possível obter na safrinha no mínimo 5 toneladas por hectare. As desvantagens do sorgo, comparativamente à cana e o capiaçu, é que estas últimas duas, a cana e o capiaçu, permitem tratar uma quantidade maior de vacas do que o sorgo, repetindo aqui, conforme a variedade plantada. Hoje a gente sabe que existem variedades e híbridos de sorgo que permitem no mínimo empatar com a cana-de-açúcar em termos de produção de matéria seca. Mas considerando a média geral das variedades, a cana permite 27% a mais a capacidade de suporte de alimentação de número de animais tratados por hectare de forrageira plantada. Já o capiaçu, comparativamente ao sorgo, alimenta 106% a mais de número de vacas. Para você produzir 1.000 litros de leite por dia, considerando um nível diário de 15 litros por vaca, você precisaria de 6 hectares de sorgo. Para o milho seriam 8, quase 9 hectares. Já para uma vaca produzindo 30 litros de leite por dia, essa demanda aumentaria para quase 11 hectares para o sorgo e praticamente dobra para o milho. Veja que quando você tem vacas de alta produção, além delas comerem muito mais, você demanda uma área maior de produção de alimentos. É justamente isso que faz reduzir a produtividade e aumentar o custo por litro de leite. Na década de 80, o professor Andrigueto, no livro dele de Nutrição Animal, volume 2, na parte de gado de leite, ele já questionava a viabilidade de você trabalhar com vacas de produção mediana ou vacas de alta produção, justamente devido ao maior consumo de alimento por essas vacas de alta produção. E hoje nós temos percebido na prática que vacas de produção mediana, aí de 4.500 até 7.000 quilos de leite por lactação, é o nível ideal de vaca que a gente precisa para ter uma produtividade de leite econômica no nosso país. Então aqui a gente tem uma comparação da margem bruta do leite. Veja que para o sorgo essa margem é muito próxima da cana-de-açúcar. Comparativamente, a cana propicia uma margem 5% maior comparada do sorgo. Já o capiaçu, essa margem seria de 11% a mais. Em termos de valor, considerando uma produção diária de 1.000 litros de leite por dia, com 15 litros por vaca por dia, isso seriam $12.000 a mais por mês. Cleison, então quer dizer que não vale a pena plantar o sorgo? O negócio é o capiaçu mesmo. Como eu já disse lá no começo, depende da variedade ou do híbrido plantado de sorgo. A gente tem híbridos de sorgo forrageiro para pastejo direto ou produção de silagem que chegam a 105 toneladas de matéria verde por hectare. Isso aí vai dar umas 33 toneladas de matéria seca por hectare. Aí já empata até com a cana de açúcar. E trabalhar com sorgo é muito mais fácil do que você trabalhar com capiaçu. O capiaçu produz muito por área, mas ele tem um teor baixo de matéria seca da silagem. Então ele requer cuidados maiores para você produzir silagem. Você teria que, por exemplo, ou fazer uma pré-secagem desse capiaçu. Então aí você vai ter um pré-secado, que é um feno um pouco mais úmido. O teor de um feno normal seria 14, 15% de umidade. Já a silagem pré-secada vai ter em torno de 20, 30% de umidade. Tem um pouco de umidade a mais que o feno, mas é uma umidade muito menor do que a silagem do capiaçu
capiaçu sem ser pré-secada. Comparativamente ao milho, o sorgo é imbatível, tanto com relação à produção de forragem, em termos de massa produzida por área, quanto em termos de produção de grãos. E comparativamente à cana e ao capiaçu, essa produtividade depende do híbrido, da variedade de sorgo plantada. Comparado com a cana e o capiaçu, a vantagem do sorgo é que você vai demandar uma quantidade muito menor de suplementação de concentrados. O sorgo, ele nutricionalmente tem um valor superior da cana e do capiaçu. E a produção de silagem do sorgo dispensa o uso de aditivos, porque o sorgo é muito parecido com o milho. Ele tem um padrão de fermentação muito bom, o que permite uma conservação muito adequada durante a fase de pré-abertura do silo e um valor nutricional muito semelhante. O sorgo, você vai ver até o final dessa aula, que ele substitui totalmente o milho na dieta de vacas leiteiras, seja na produção de silagem, seja na produção do grão para a fabricação da ração, que vai entrar na dieta das vacas. Como fazer o cultivo do sorgo? O primeiro ponto a ser considerado é o zoneamento de risco climático da cultura. Cada variedade, cada híbrido, cada espécie de planta apresenta limites de temperatura e umidade em cada uma das suas fases da sua vida. Na emergência, no crescimento, na fase de florescimento, de maturação. E desconsiderar essas exigências aumenta o risco de frustração com a safra. O Ministério da Agricultura elaborou o zoneamento e avaliação do risco climático para diversas culturas, para cada um dos estados do país, região ou até mesmo cidades. Então, se você entrar nesse sistema, o CISARC, você consegue consultar para qualquer cultura que se cultive no Brasil a época adequada de plantio, se ela é indicada para plantio irrigado, se ela é indicada para plantio de sequeiro. Então aqui eu peguei para o estado de Minas Gerais as recomendações de variedades para o cultivo do sorgo. Então nós temos aqui para o plantio de sequeiro, essas três primeiras variedades são as mais produtivas, a IAC 7021, que é uma variedade, e as outras duas da Advanta, a G2 165 e a G2 130, que são híbridos simples. Essas são as três mais produtivas para o estado de Minas Gerais em plantio de sequeiro na safrinha. E aqui nós temos as variedades de sorgo para sistema de plantio irrigado ou plantio a partir da safra normal de verão. As três primeiras são de sorgo forrageiro, indicado para a produção de silagem ou pasteiro. A 10S20 e a 10S30 são da Agroman. E a terceira variedade de sorgo forrageiro é da Advanta, 2499. Com relação ao sorgo granífero para sistemas irrigados, as duas mais produtivas foram as da Agroman, a 90G10 e a 90G45. Quais são os fatores que contribuem para a construção da produtividade do sorgo? Então nós vimos até aqui a época de plantio adequado da cultura, o zoneamento agroclimático. O segundo fator é a variedade cultivada ou o híbrido plantado. O sorgo apresenta variedades, seria para um nível de tecnologia baixo a mediano, e os híbridos já seriam indicados em sistema de média a alta tecnologia. Cada uma dessas variedades apresenta um potencial produtivo, um certo nível de resistência a pragas e doenças, determinado nível de resposta à irrigação e adaptação a plantios de sequeiro. Outros fatores são a fertilidade do solo e a nutrição e a adubação da lavoura. O sorgo não é exigente em correção do solo, ele exige aí 60% do valor de V%, o índice de saturação por bases. Outro fator de construção da produtividade é o espaçamento da lavoura, que vai afetar a população de plantas no momento da colheita. A profundidade de semeadura, o controle de pragas, o manejo do mato de herbicidas, os resíduos de herbicidas da cultura anterior que afetam o sorgo, a sua emergência e as perdas da colheita.
Com relação à época para o plantio, tradicionalmente o sorgo tem sido plantado preferencialmente na safrinha, sempre em sucessão ao milho da safra normal ou à cultura da soja. Isso explica a baixa produtividade média do sorgo no Brasil. Embora existam cultivares, tanto variedades quanto híbridos, com alto potencial para a produção na época da safrinha. Por exemplo, estas duas variedades, que na cidade de Barretos permitiu produtividades de 6 a 11, quase 12 toneladas por hectare de grãos. E o sorgo também pode ser plantado na safra normal de verão, e ela produz muito mais que o milho. E plantado na safra de verão, ela permite até 3 cortes, conforme a variedade. Isso é uma opção interessante para o pecuarista, tanto para a produção de grãos quanto para a produção de silagem. A escolha, a variedade ou híbrido plantado, então nós temos os fatores que afetam a construção da produtividade, o potencial produtivo dessa variedade ou desse híbrido, a resistência dele a pragas e doenças, resposta à irrigação, a adaptação a plantio de sequeiro, que a gente tem mais algumas recomendações de variedades agora para o estado de São Paulo. Variedades de sorgo forrageiro, são essas 3 primeiras, todas elas da Advanta, tendo níveis de produção de 30 a 50 toneladas de massa verde por hectare. E com relação à produção de grãos, variedades de híbridos de sorgo granífero, nós temos essas 3 primeiras, que são da Agromen, produzindo de 7 a 7 toneladas e meia de grãos por hectare, indicados para a safra de verão ou irrigado na safrinha. Aqui algumas doenças têm acometido o sorgo: a antracnose na folha do lado esquerdo aqui em cima e do lado direito no colmo. Embaixo nós temos folhas com sintomas de míldio e do lado direito sintomas de eumintosporiose. Grande parte dessas variedades e dos híbridos de sorgo, elas já vêm de fábrica tratadas com fungicida visando o controle dessas doenças. E existem diferentes variedades apresentando resistência a essas doenças. Então, antes de plantar o sorgo, se você nunca plantou, você precisa conversar com o vizinho, ver se ele planta sorgo, conhecer quais são as doenças que tem acometido mais o sorgo na sua região e verificar quais são as variedades com resistência. Qual que é a resposta dessas variedades à irrigação e qual delas se adaptam aos plantios de sequeiro. Com relação ao controle de pragas, isso aqui é uma lista de inseticidas recomendados para o tratamento de semente, disponíveis no site do Ministério da Agricultura. Então você tem uma infinidade aí de produtos que podem ser utilizados para o tratamento do sorgo. Basicamente você tem os neonicotinoides, fosfeto de alumínio, os piretroides, os fosforados e os carbamatos. Com relação à irrigação, estes dados são de um experimento realizado pelo pessoal da Embrapa, junto com as universidades Federal Rural de Pernambuco, do estado de Pernambuco e do Maranhão, para a região do semiárido nordestino, região ali de Petrolina, na beira do Rio São Francisco, e eles compararam 2 variedades, uma de sorgo granífero e outra de sorgo forrageiro. Veja que se você desejar a produção de forragens, a IPA é a mais indicada. Ela ultrapassa aí as 30 toneladas de matéria verde por hectare irrigado. Já a variedade Ponta Negra é a mais indicada se você quiser a produção de grãos. Ela ultrapassa as 6 toneladas por hectare de grãos. Aqui algumas recomendações de sorgo forrageiro ou granífero para o estado de Goiás, plantio de sequeiro na safrinha. A variedade da Advanta, a 2800, chega a 55 toneladas de matéria verde por hectare. As demais todas são de sorgo granífero. A Advanta 123 foi a que se destacou, a mais produtiva. Fertilidade do solo, nutrição e adubação são outros fatores mais importantes também para a construção da produtividade
produtividade. Veja que se você comparar para o mesmo nível de produção de grãos, 9, quase 10 toneladas por hectare de grãos, se você tiver uma variedade de sorgo granífero, que é uma produção de 26 toneladas de matéria verde por hectare, essa aqui é uma variedade de sorgo granífero e essa aqui seria uma variedade de sorgo forrageira. Você tem um aumento de 2 vezes a exigência de nitrogênio e 2,5 vezes a exigência de potássio. O sorgo é muito exigente, tanto em nitrogênio quanto em potássio. Em termos de correção do solo, ele não é tão exigente quando se fala de calagem e gessagem. Essa aqui, por exemplo, aquele trabalho feito pela Embrapa na região de Petrolina, a gente tem um solo que seria um solo de textura média tendendo mais para o arenoso. E comparativamente à nossa região aqui, estado de São Paulo, sul de Minas, sudoeste de Minas, lá eles têm um solo com a fertilidade natural um pouco maior que a nossa. O problema deles lá é outro, é a salinidade, teores de sódio são considerados elevados e outro problema deles é o déficit hídrico mais acentuado. Então, na hora de fazer as recomendações de adubação, você tem que considerar a exigência da cultura e o nível de fertilidade do solo. Qual que é a população de plantas recomendada para o sorgo? Qual que é o espaçamento adequado? Os fatores que vão determinar esse espaçamento são, primeiro, a regulagem da soja e do milho com relação ao espaçamento entre linhas, porque isso facilita o manejo e permite você economizar tempo para você não ter que mudar a regulagem da semeadora antes do plantio. Se você planta no mesmo espaçamento da soja ou do milho, isso facilita muito o manejo. E hoje a gente observa uma tendência, mesmo para o milho, de você manter o mesmo espaçamento entre linhas da soja, que seria de 45 ou 50 centímetros entre linha. Você planta mais espaçado dentro da linha, mas o importante é você manter a população final de plantas. Outro fator que vai determinar o espaçamento é o ciclo da variedade ou do híbrido. Se você estiver trabalhando com variedades precoces, você vai plantar mais adensado. Se você trabalha com variedades tardias, você precisa de uma densidade menor. Terceiro fator é o objetivo, se você quer produção de grãos ou de forragem. Tanto para grãos quanto para forragem, você vai utilizar um menor espaçamento de 50 centímetros entre linha, visando se adequar ao mesmo espaçamento da soja ou do milho. Mas se você quiser grãos, você vai plantar menos adensado. Então você quer uma população de 100 mil plantas por hectare. Agora, se você quiser forragem, você planta mais adensado. 200 mil seria a população adequada para a produção de forragem, seja para a produção de silagem ou para pastejo direto. Profundidade de semeadura. Para ajustar isso, basta você considerar as recomendações feitas no manual de fabricação de cada semeadora, mas o importante é você saber que a semente deve ser semeada a 3 ou 4 centímetros de profundidade e o adubo ele vai ser enterrado a 5 a 7 centímetros de profundidade. É justamente esse fator que viabiliza o sistema de integração lavoura-pecuária, por exemplo, porque você mistura a semente do capim junto com o adubo dentro da caixa de adubo da semeadora. Então, quando você colhe a lavoura de grãos lá na frente, vai ser quando o capim já está vindo com força. Velocidade de plantio. A gente tem recomendações antigas, eu até lembro das aulas do professor de agricultura na época da faculdade, que ele recomendava você plantar com 3 a 5 km por hora no máximo, que essa seria a velocidade ideal. Mas outro fator que afeta a velocidade de plantio é a capacidade operacional. Muitas vezes você tem limitação de tempo, você tem limitação de máquinas para concluir a semeadura da safra normal ou da safrinha dentro de um determinado espaço de tempo, porque senão acaba a chuva, né? Então às vezes você tem que meter o pau e plantar. Em sistema de plantio convencional, realmente, a gente vê com esses dados do Rodrigues, do trabalho dele de mestrado em Botucatu,
agora eu não lembro se é de mestrado ou doutorado, mas enfim, comparando as diferentes velocidades de 3 até 9 km por hora, o ideal é você realmente trabalhar entre 3 e 5 km por hora em sistemas convencionais de plantio. Aqui seria uma gradagem pesada, mais 2 gradagens niveladoras seguidas da semeadura. Esse CR seria apenas a escarificação mais a semeadura, e aqui uma gradagem pesada apenas seguida da semeadura. Então, entre 3 e 5 km é o nível ideal para manter a produtividade, porque esses sistemas não afetam a população de plantas. Já no sistema de plantio direto, você pode tacar o pau até 9 km por hora, que não vai afetar a produtividade, embora tenha afetado levemente a população de plantas, mas em termos de produtividade, nesse trabalho não houve efeito da velocidade. Então 9 km por hora você pode descer o cacete e plantar. Taxa de sobressemeadura, né? Isso é um fator importante. O que é a sobressemeadura? É você plantar um pouco a mais para compensar as perdas que ocorrem, seja pela patinação, porque às vezes você tem uma pedra, você tem um torrão que ficou para trás, tem um mato que o disco da semeadora de plantio direto não cortou. Então, na média, você pode considerar aí de 5 a 10% a mais de gasto de semente para você garantir a população desejada. Por exemplo, se você quiser 100 mil plantas por hectare, você precisa semear 110 mil sementes. Seriam 5 sementes por metro, com espaçamento de 50 centímetros. O manejo do mato, né, o controle de mato, ele não aumenta a produtividade, mas ele evita que a produtividade seja reduzida. Então aqui você tem tamanho da perda com a competição com as plantas daninhas, quando não foi feito o controle. E você tem a competição sem as plantas daninhas, quando você faz o controle adequado do mato. Em sistema de plantio direto, palhada que é mantida na superfície do solo reduz essa competição ao mínimo, mas eventualmente o controle químico ainda tem sido necessário. Aqui a gente tem algumas recomendações de herbicidas para o controle de plantas daninhas. Por exemplo, atrazina mais simazina seria um produto pós-emergência do sorgo e pré-emergência das plantas daninhas. Esse princípio tem vários produtos comerciais no mercado. Ele pega tanto folha larga quanto folha estreita. E outros produtos que são recomendados para dessecação, como por exemplo o diquat. Resíduos de herbicidas da cultura anterior. Os herbicidas para soja prejudicam a cultura do sorgo que vem na sequência. Então, quando você vai considerar o plantio do sorgo na safrinha, você precisa levar em conta o período de carência recomendado do herbicida utilizado para a soja. Então, quando você vai planejar o plantio da soja, você já tem que estar pensando lá na frente na cultura do sorgo. Qual que é o herbicida que você vai utilizar para não prejudicar o sorgo lá na frente? Silagem de sorgo. Então, por que trabalhar com silagem? Comparativamente ao milho, é mais vantajoso. Você consegue tratar de vacas produzindo até 30 quilos por dia, com um custo por litro bem menor. Você tem uma margem variando de 24% a 50% comparativamente ao milho. 24% seria para uma vaca produzindo 15 litros de leite por dia. Para vacas produzindo 30 litros por dia, você teria uma margem 50% maior. E demanda uma área até 5 vezes menor comparado à silagem de milho. Outra vantagem é a alta qualidade nutritiva, que não perde em nada para o milho. Aqui a gente tem dados mostrando que a substituição total da silagem de milho pela de sorgo não afetou o consumo de alimentos pelos animais, o nível de produção foi o mesmo e também não prejudicou o teor de sólidos. Estatisticamente não foi significativo. Outra vantagem do sorgo é que você pode usar o mesmo maquinário do milho, tanto para o plantio quanto para a ensilagem. O sorgo apresenta bom padrão de fermentação e uma janela de corte muito maior que o milho. Se você plantar o sorgo na safra de verão, você consegue 3 cortes, porque o sorgo rebrota.
As desvantagens do sorgo é que ele é exigente em fertilidade do solo, mas a cana e o capiaçu também são. E essa produtividade inferior, considerando a média, comparativamente à cana e o capiaçu, depende evidentemente da variedade ou do híbrido plantado. E outra desvantagem do sorgo são as perdas que ocorrem no pós-abertura do silo. Além desse bichinho aqui, o maritaca. Principalmente na época da seca, que falta comida para ela na natureza, então ela vem doida no sorgo. Mas isso pode ser minimizado utilizando variedades mais precoces de sorgo para você colher antes, com o objetivo principalmente de fugir da época mais seca, principalmente aí final do mês de junho. Você tem que colher o sorgo bem antes disso, preferencialmente até a primeira quinzena de junho. E instabilidade aeróbia. O sorgo, depois que você abre o silo, ele costuma ter uma taxa alta de perdas devido ao emboloramento. Então aqui a gente tem uma panícula do sorgo, o milho ele dá na espiga, o sorgo dá na panícula. O ponto de colheita do sorgo é quando você tem metade da panícula escurecida de baixo para cima. Isso corresponde a quando ele está com 30 ou 35% de matéria seca com grãos na fase pastosa a farinácea. O sorgo apresenta um bom coeficiente de fermentação. O desejável seria acima de 35, do sorgo é de 38. Isso faz com que ele se conserve muito bem dentro do silo. Mas depois que você abre, você tem esse problema aqui. Existe uma grande quantidade de aditivos no mercado, tanto bacterianos quanto químicos, que melhoram a fermentação quando a silagem está fechada. Mas depois que você abriu o silo, não existe produto com eficiência no mercado com relação a isso. E o principal fator para evitar essas perdas no pós-abertura é o manejo adequado de retirada da silagem. Por isso você tem que planejar o dimensionamento do silo de modo a garantir que você corte uma fatia de no mínimo 20 centímetros de largura. E essa fatia deve ser cortada de cima para baixo. Então esse aqui seria do lado esquerdo um manejo correto, para evitar que o ar entre na massa ensilada, como ocorre aqui do lado direito, que seria o manejo incorreto, que você retira de baixo para cima ou você vai cavando buracos. Você não pode cavar buracos para retirar a silagem, você tem que cortar a fatia reta para evitar degradação da matéria seca depois que você abre o silo. Então aqui a gente tem a vista lateral, o manejo correto, no mínimo 20 centímetros por dia. Essa fatia vai determinar o comprimento do silo e vai determinar a largura dele no sentido transversal. Aqui embaixo o manejo errado, quando você vai retirando as fatias de cima para baixo. O manejo correto, você retira uma fatia inteira de cima para baixo na largura de 20 centímetros. E aqui o manejo errado, você vai cavar um buraco na silagem, estraga totalmente a silagem, a vida útil dela dentro do silo vai ser muito menor. Qual que é o valor nutricional do sorgo? Com relação aos grãos, o sorgo é um concentrado energético por excelência. Ele está entre os 5 concentrados com níveis maiores de energia de NDT, que é a medida da energia para ruminantes. Veja que comparando com o milho tem 82% de energia e o sorgo chega muito perto disso. O teor de fibra também é muito semelhante, 14 para o milho, um pouquinho mais para o sorgo. Assim vemos que nutricionalmente o sorgo substitui perfeitamente o milho. Com relação ao custo da energia, o sorgo é muito semelhante à polpa cítrica, 25 centavos de dólar. Cleison, por que você põe os valores em dólar? Porque o dólar funciona como indexador. Se você pegar esses valores daqui a 5 ou 10 anos e multiplicar pela taxa de câmbio, pode ser que tenha uma variação em relação ao valor atual no mercado físico, mas você vai ter valores próximos disso. Você consegue ter uma aproximação bastante eficiente desse valor real. Então, na média, e ao longo dos anos, você tem esse custo por quilo de NDT. Esses valores aqui estão por quilo de NDT, na verdade, não são tonelada. Então, são dólares por quilo de NDT. Veja que o rolão de milho apresenta um custo 40% menor que o do sorgo, mas evidentemente que o fator limitante para você inserir o rolão de milho vai ser o teor de FDN na
dieta final. Então, para você substituir o milho ou o sorgo por outros ingredientes concentrados, você tem que respeitar as normas de uso de cada alimento. O milho e o sorgo são substitutos perfeitos um do outro. Você pode trabalhar ou com sorgo ou com 100% de milho. Porém, os outros ingredientes, o nível de inclusão varia conforme as exigências nutricionais da vaca leiteira. Veja que o rolão de milho você tem um teor de FDN de 57%, enquanto que o sorgo tem quase 15%. Então, esse nível de fibra vai limitar a inclusão do rolão de milho na dieta. E o custo da energia do sorgo é semelhante ao da polpa cítrica. A polpa cítrica é bastante disponível aqui no estado de São Paulo. No sul de Minas também se planta laranja, então você tem maior disponibilidade de polpa cítrica aqui nessas regiões. Quanto à silagem de sorgo, veja, o milho 33% de matéria seca, o sorgo 30%, é muito próximo, né? Nível de energia também bastante semelhante, de 56% a 60%, e nível de fibra também muito semelhante. Esse teor de matéria seca do sorgo faz com que não seja necessário você utilizar aditivo para sua produção. Quanto aos grãos, ensaios de digestibilidade têm mostrado que inicialmente o sorgo é mais lento a sua digestão comparado ao milho, mas essas diferenças desaparecem 48 horas após que você inicia o fornecimento para os animais. Outro fator que melhora a digestibilidade do sorgo é que ele não vai entrar sozinho na mistura, né? Ele vai ser utilizado junto com outros grãos e outros farelos que vai melhorar essa digestibilidade. Assim, a literatura tem mostrado que o sorgo e o milho são substitutos totais na dieta de vacas leiteiras e que não há efeito dessa substituição na produção de leite. Então, aqui você tem nesse primeiro gráfico a digestibilidade da proteína bruta de diferentes grãos: o milho, sorgo, trigo, cevada e aveia. E aqui a digestibilidade do amido. E qual tem sido o desempenho de vacas leiteiras? Esse aqui é um trabalho recente, publicado em 2022. Eles fizeram um experimento em uma fazenda na região norte da Itália, testaram 100% de substituição do sorgo pelo milho na dieta de vacas leiteiras. Lá eles trabalham com um sistema de dieta total e você tem uma mistura da dieta contendo feno de capim, feno de alfafa do segundo, do terceiro corte, e eles testaram 8 kg de milho contra 8 kg de sorgo. Nessa dieta ainda vai a soja integral extrusada e eles trabalham com um concentrado proteico pronto que eles adquirem no mercado, contendo farelo de soja e os minerais. E além do sorgo e do milho, também vai o farelo de trigo, corrigir a fibra. Então veja que não houve diferença significativa entre os tratamentos com o milho ou com o sorgo em termos de composição química do leite. Então teor de gordura, proteína, caseína, que é a proteína do queijo. Quando você põe o coalho no leite e precipita para fazer queijo, ali é a caseína que está precipitando. Então você não observou diferença significativa na composição do leite. Aqui o desempenho médio, consumo de matéria seca e produção de leite do rebanho, não houve diferença tanto para o desempenho do animal em termos de consumo de alimento quanto produção de leite em quilos por dia. Isso aqui é o valor total do rebanho, e a produção diária de queijo também não foi afetada, porque não houve diferença na produção de sólidos. Quando você considera a produção de leite corrigida para gordura, foi observada uma diferença ligeiramente superior para o sorgo, mas dentro de um nível muito baixo de probabilidade. Então, na prática, não tem diferença. O sorgo e o milho são substitutos completos. E quanto ao pastejo direto? Então, aqui a gente tem uma novilhada pastejando em cima do sorgo, é uma novilhada de corte. O sorgo, se plantado na safrinha, permite você obter uma média aí de 15 toneladas de matéria seca por hectare. Mas para o plantio das águas, você tem outras forrageiras que podem chegar aí até 104 toneladas por hectare de matéria verde em 3 cortes, o que significa o ciclo de pastejo, né?
significam 34 toneladas de matéria seca por hectare. O milho produziria 16 toneladas em apenas um corte. Assim, o sorgo pode ser plantado já na estação das águas e você tem 3 cortes. Olha só que pastagem bonita de sorgo. Dá até gosto de ver, né? Esses aqui são os resultados da nossa colega lá de Jaboticabal, a Flávia, que ela avaliou o sorgo em pastejo durante 3 anos, 2004, 2005 e 2006. E cada ano ela avaliou o ciclo de pastejo em um mês diferente, o mês 4, abril, maio, junho e julho. Nesse trabalho ela mostrou que é possível você manter de abril até julho totalmente no pasto, alcançando níveis de produção aí de até aproximadamente 19 quilos, 18 a 19 quilos de leite por dia com o uso de concentrado. Se você trabalhar um pastejo sobre sorgo utilizando concentrado, ela obteve níveis de produção acima do capim Tanzânia, que seria uma variedade de pânico. Então veja o potencial que o sorgo tem para a produção de leite em regime de pasto durante as estações de outono e início do inverno.